Olá, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A gente vai destrinchar um período bem complexo e entender como o regime militar no Brasil conseguiu manter o controle usando uma estratégia dupla. De um lado, uma repressão física implacável e, do outro, uma censura ideológica sistemática. O que a gente percebe olhando os documentos da época é que não era só força bruta, sabe? Era uma máquina extremamente bem azeitada, operando tanto naqueles porões bem escuros e clandestinos, quanto nas mesas super limpas e burocráticas do governo. Para entender isso a fundo, a nossa jornada vai passar por 6 pontos essenciais: o regime civil-militar, o financiamento corporativo da UBAN, o paradoxo de Henning-Boylanssen, a institucionalização da censura federal, a questão da moral e subversão e, para fechar, a colisão de extremos. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, o regime civil-militar e como esse terreno foi preparado. Para a gente entender o contexto geral, tem uma regra básica na história. Regimes autoritários quase nunca sobrevivem só com o peso das armas. Eles precisam, invariavelmente, de cumplicidade civil. E no Brasil, a ditadura que se instalou foi exatamente isso: um movimento civil e militar articulado. E quando a gente olha para a linha do tempo, a escalada do regime é impressionante. Tudo começa com a tomada de poder em 64. Pouco tempo depois, em 68, a gente vê aquele salto drástico com o AI-5, suspendendo direitos e marcando o início da fase mais linha dura de todas. É justamente isso que abre caminho para a censura ser formalizada ali em 1970 e, claro, culmina em consequências extremamente violentas, como assassinatos das ruas que a gente vai ver acontecendo no ano seguinte, em 71. O que nos leva ao nosso segundo ponto, o financiamento corporativo da OBAN, a verdadeira guerra nas sombras. Esse é o nosso primeiro grande pilar de hoje, a repressão física comandada pela Operação Bandeirante, a OBAN, a partir de 1969. Foi basicamente um projeto piloto de repressão lá em São Paulo, que mais tarde daria origem ao temido DOI-CODE. E olha só que detalhe crucial é revelado pelos documentos. Os militares foram direto bater na porta do setor privado para pedir recursos. Havia um medo enorme entre empresários e executivos da chamada cubanização, ou seja, o medo de que o Brasil virasse uma república socialista. Então, eles literalmente passavam um chapéu nas reuniões corporativas para bancar essa guerra nas sombras. Estamos falando de injetar dinheiro pesado, infraestrutura técnica e até veículos. Imagina, as tropas usavam caminhões de entrega de empresas muito conhecidas para camuflar as operações de captura de militantes na rua. Chegamos agora ao nosso terceiro ponto e talvez um dos mais emblemáticos dessa história, o paradoxo de Henning-Boylanssen. Se tem alguém que personifica de um jeito extremo essa contradição da época, é ele. Um executivo dinamarquês, naturalizado brasileiro, que vivia uma vida dupla inacreditável. O material que a gente analisou mostra um contraste no mínimo perturbador. Na luz do dia, Boylanssen tinha uma persona pública super carismática. Ele era o presidente do grupo Ultragaz, super extrovertido, adorava futebol, ouvia Chico Buarque e foi até um dos criadores daquele famoso programa de integração estudante-empresa, o CIEE. Mas nos bastidores, a face era outra. Ele era um financiador que não só colocava muito dinheiro na OBAN, mas que, segundo os relatos, descia até os porões para assistir às sessões de tortura de perto, como se aquilo fosse um entretenimento sádico. Ou seja, ele não ficava ali só assinando cheques de longe. Ele cruzou a linha da cumplicidade para a participação completamente ativa. Relatos de sobrevivente apontam que ele supostamente trouxe dos Estados Unidos um dispositivo de tortura horrível que ficou conhecido nos porões como a pianola. Era uma máquina com uma espécie de teclado que, conforme as teclas eram pressionadas, disparava choques elétricos cada vez maiores nos prisioneiros. É surreal pensar que isso acontecia com aval civil. E assim, a gente entra no nosso quarto ponto, a institucionalização da censura federal, ou a guerra pública. Saindo do sangue dos porões da UBAN, a gente vai olhar agora para as mesas limpas, cheias de papéis da Polícia Federal. É aqui que a repressão sai daquela violência física e entra de cabeça no campo do controle das ideias. No comecinho do regime, a censura de informação era feita de um jeito até que improvisado pelos próprios militares nos quartéis. Mas quando chega 1970, o Estado resolve arrumar a casa. Eles transferem oficialmente o trabalho de censura das Forças Armadas para a Polícia Federal. Basicamente, criaram carreiras públicas específicas para censores, profissionalizando o controle do que as pessoas podiam ou não ler.
E como eles justificavam tudo isso perante a lei e a população? Eles criaram o Decreto-Lei 1077, que era um texto lotado de argumentos moralistas desenhados para esconder objetivos puramente políticos. O regime usou a velha e eficaz desculpa de proteger a família, a moral e os bons costumes como um baita de um escudo jurídico. Na prática, a regra não servia só para barrar uma revista que eles achavam obscena. Servia, acima de tudo, para suprimir de vez qualquer subversão política e garantir que a sociedade ficasse às cegas, sem saber das atrocidades que estavam rolando lá nos órgãos de repressão. Seguindo então para a nossa quinta parte, moral, costumes e subversão, a burocracia do controle. Vamos entender a fundo como era a mecânica desse controle ideológico no dia a dia. Porque a censura não era só uma ideia abstrata flutuando por aí. Era um trabalho administrativo minucioso, extremamente organizado. As pesquisas conseguiram resgatar documentos internos fascinantes da Polícia Federal dessa década de 70. Tem uns manuais lá, chamados de Normas Gerais, que escancaram uma cultura de vigilância e censura impecavelmente documentada. Tinha regra escrita sobre absolutamente tudo, como abordar as redações da imprensa, qual palavreado vetar e como garantir que qualquer ideia contrária ao governo nunca visse a luz do dia. Era um sistema perfeitamente estruturado para sufocar a informação. E na prática, o dia a dia era de tirar o ar. A censura prévia não era só checar o jornal que já estava na banca. O passo 1 era literalmente colocar o censor fisicamente sentado lá dentro da redação, convivendo com os jornalistas, como aconteceu no famoso jornal Movimento. No passo 2, esses agentes liam cada linha das reportagens antes mesmo do texto descer para a gráfica. E no passo 3 vinha a ação. Eles carimbavam o veto sumário em tudo que parecesse politicamente sensível ou imoral. Nada passava sem o aval daquele carimbo estatal. E chegamos ao nosso sexto e último ponto, a colisão de extremos. Vamos ver o que acontece quando essa máquina repressora do Estado, que era financiada por civis, bate de frente com a resistência violenta da guerrilha armada. Aquele envolvimento todo do Henning Boylessen com a OBAN, de frequentar as torturas e financiar a operação, obviamente não passou despercebido pela esquerda armada. As organizações clandestinas sentenciaram o empresário à morte. E no dia 15 de abril de 1971, numa rua movimentada de São Paulo, a Alameda Casa Branca, os militantes interceptaram o carro dele. Foi um assassinato clínico à luz do dia. Ele ainda tentou fugir correndo a pé, mas foi atingido por dezenas de disparos. Logo após os tiros, os militantes deixaram vários panfletos espalhados pela rua e por cima do corpo dele. E a mensagem escrita lá era direta e arrepiante, olho por olho, dente por dente. Os panfletos serviam de aviso público de que quem estivesse financiando a morte também acabaria com o mesmo destino. Isso ilustra de uma forma muito crua o ciclo sangrento de retaliação que tomou conta da sociedade na época, a violência do Estado gerando a violência da guerrilha e transformando as ruas da cidade num verdadeiro campo de batalha. Para fechar a nossa análise, a lição mais profunda que tiramos das fontes hoje é a complexidade dessa teia que juntava burocracia, dinheiro e extrema violência. E isso deixa uma pergunta bem pesada para a gente refletir. Afinal, como é que uma nação consegue se reconciliar com um passado que foi moldado nessas duas bases terríveis? De um lado, uma guerra clandestina feita de sangue e choque, e do outro, um sistema limpinho e legalizado feito só para impor o silêncio. É um grande paradoxo histórico que continua a ecoar muito tempo depois que as portas daqueles porões foram finalmente fechadas. Fica aí a reflexão sobre as raízes da nossa própria história.